Olá, a gente começa aqui mais uma análise do projeto Café com CLT. Hoje, com base na obra do professor Cairo, nós vamos mergulhar de cabeça no coração do direito do trabalho, o princípio protetivo. É, literalmente, a essência, a ideia fundamental que dá forma a todas as relações de emprego. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai entender o desequilíbrio que deu origem a tudo, depois vamos ver como o princípio protetivo nasceu como solução, quais são suas 3 manifestações práticas, o impacto que a reforma trabalhista trouxe para ele e, no final, um resumo para amarrar tudo. Vamos lá? Bom, para a gente entender de verdade qualquer princípio do direito do trabalho, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender por que ele sequer existe. E a resposta começa no reconhecimento de uma desigualdade que é real, que é fática. E essa citação é a chave para tudo. Pensa bem, diferente de outros ramos do direito, o direito do trabalho não parte daquela ficção de que todo mundo é igual. Ele nasce justamente para corrigir no campo do direito uma desigualdade que já existe no mundo real, na relação entre quem emprega e quem é empregado. E essa diferença fica gritante quando a gente compara com o direito civil, né? Enquanto o direito civil parte da igualdade formal, ou seja, trata todo mundo da mesma forma, o direito do trabalho busca uma outra coisa, a igualdade material. Ele olha para a relação, reconhece que o empregador tem mais poder econômico e aí cria uma rede de proteção para o empregado, que é a parte mais fraca, o hipossuficiente, justamente para tentar equilibrar essa balança. E qual é a grande ferramenta para criar esse equilíbrio? É aí que entra o princípio protetivo. E, gente, ele não é só mais um princípio. Ele é o que a gente chama de princípio dos princípios. É o próprio DNA do direito do trabalho. Sem ele, esse ramo do direito simplesmente perde o sentido. Existe até um macete famoso para ajudar a memorizar os princípios mais importantes, o mnemônico piquenique. Hoje o nosso foco vai estar nos 4 primeiros, que na verdade são todos desdobramentos diretos desse princípio-mãe que é o protetivo. Vamos ver como ele funciona na prática? Então, como é que esse princípio tão grande, tão abstrato da proteção vira algo concreto? Bom, ele se manifesta por meio de 3 regras de aplicação muito claras e distintas. A primeira face dele é a famosa regra do indúbio pro operário. A lógica é a seguinte: se uma lei ou uma cláusula é ambígua e permite mais de uma interpretação razoável, o juiz ou o intérprete do direito deve sempre escolher aquela que mais beneficia o empregado. É como se fosse uma bússola para a interpretação da lei. Mas olha, muito cuidado aqui. Esse é um ponto que gera muita confusão. Essa regra vale para interpretar a norma, o direito em si. Ela não se aplica de jeito nenhum na hora de analisar as provas de um processo. Quando há dúvida sobre os fatos, o juiz não pode simplesmente favorecer o trabalhador. Ele tem que seguir as regras do ônus da prova, garantindo que as duas partes sejam tratadas de forma igual. A segunda regra é a da norma mais favorável, e essa aqui basicamente vira de cabeça para baixo a pirâmide hierárquica que a gente conhece do direito. Por exemplo, se uma lei comum estabelece horas extras de 100% e a Constituição que está lá no topo fala em no mínimo 50%, qual se aplica? A lei comum, mesmo sendo inferior, porque ela é melhor para o trabalhador. E a terceira fase é a da condição mais benéfica. Aqui a gente está falando de direitos que grudaram no contrato de trabalho. Imagina que uma empresa, por puro costume, sempre pagou uma gratificação maior do que a prevista na convenção coletiva. Essa condição, por ser mais vantajosa, se incorpora ao contrato daquele empregado e não pode mais ser retirada. É a proteção do direito adquirido no dia a dia. E isso não é só teoria, não. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, tem a súmula 202 que deixa isso preto no branco. Ela diz exatamente isso. Se existem 2 gratificações com a mesma finalidade, uma da empresa e outra da norma coletiva, o empregado recebe a que for melhor para ele. Simples assim. Muito bem, agora a gente entra num terreno mais espinhoso, digamos assim. A gente precisa falar da reforma trabalhista de 2017, que trouxe um desafio direto a um desses pilares, principalmente quando o assunto é negociação coletiva. Então, a grande pergunta que ficou no ar é: essa regra de aplicar sempre a norma mais favorável, ela ainda vale quando a briga é entre um acordo coletivo e uma convenção coletiva? Pois é, a resposta depois de 2017 mudou da água para o vinho. É só olhar a mudança no artigo 620 da CLT. É gritante. A redação antiga deixava claro: prevalece o que for quando mais favoráveis. A redação atual, pós-reforma, é taxativa. Ela diz que o acordo coletivo sempre prevalecerá.
Essa condição de ser mais favorável foi simplesmente arrancada do texto da lei. Então, para não ter dúvida, hoje a lei manda que o acordo coletivo, que é mais específico para uma empresa, prevaleça sobre a convenção coletiva, que é mais ampla. E essa prevalência acontece independentemente de qual dos dois é melhor para os trabalhadores. Mas por que essa mudança? A lógica por trás disso se baseia na teoria do conglobamento. A ideia é que uma negociação coletiva é um pacote fechado. O sindicato pode, por exemplo, ter aceitado uma jornada um pouco maior, mas em troca conseguiu um reajuste salarial bem significativo. A lei passou a entender que não dá para ficar pensando só as partes boas de cada norma. O acordo deve ser visto como um todo. Ufa, é bastante coisa, né? E como a gente falou bastante de norma mais favorável e de condição mais benéfica, vamos fazer um resumo rapidinho para esses dois conceitos ficarem bem claros na nossa cabeça. A diferença fundamental é esta aqui. A norma mais favorável resolve um conflito entre duas regras abstratas, tipo uma lei contra a Constituição. Já a condição mais benéfica resolve um conflito entre uma regra geral e uma prática concreta, uma condição específica que já faz parte do contrato de trabalho. E vale sempre o aviso. Essa nossa análise está atualizada considerando a legislação e a jurisprudência vigentes até o mês de setembro de 2025. Se essa análise foi útil, fica aqui o convite. Para estar sempre por dentro das discussões mais importantes do direito do trabalho, não deixe de seguir o projeto Café com CLT. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Com essas mudanças da reforma, que claramente diminuíram a aplicação de uma das faces desse princípio, será que o princípio protetivo ainda pode ser considerado com a mesma força de antes a alma do direito do trabalho? É uma questão complexa e que continua no centro de muitos debates. Muito obrigada e até a próxima.